Salmo 103, versículo de número 3, diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Você sabe o que é bendizer ao Senhor? Bendizer é louvá-lo, é agradecê-lo, é reconhecer o cuidado, a proteção e a provisão dele. Vamos fazer isso essa noite? Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria que viesse na sua mente agora algo que você pudesse agradecer. Eu sei que você está na terça da esperança para pedir muitas coisas, mas eu queria lembrá-lo e lembrá-la que existem muitas outras e tantas outras para agradecer. Senhor, nós vamos bendizer o seu nome com os nossos lábios. Bendiga então, meu irmão e minha irmã, com os lábios. Não bendiga em pensamento. Fale isso ao Senhor do seu jeito, à sua maneira, com suas palavras simples, do jeito que você sabe falar e conversar. Diga: Senhor, muito obrigado. Senhor, nós bendizemos o seu nome por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, porque nós temos uma cama para repousar durante a noite. Obrigado porque nós temos uma casa para nos abrigar. Obrigado porque temos amigos, famílias, temos muitos irmãos próximos de nós. Obrigado pela saúde que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Obrigado pela vida. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de conhecer o Deus único, verdadeiro, o Deus que não está exposto numa estátua, o Deus que não está exposto num cenário, mas o Deus que está vivo dentro de nós, habitando e reinando em nosso meio. Por isso, Deus, nós queremos te agradecer tantas coisas que o Senhor tem feito, mas principalmente a salvação. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso sustentador, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Obrigado, Pai, porque temos a salvação através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E obrigado por estarmos aqui essa noite. Por isso nós te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Então você pode também bendizer ao Senhor pelas pessoas que estão perto de você. Então diga a elas: seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E você que está aqui nos assistindo também, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Que bom poder te receber e estar conosco aqui essa noite. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. É uma alegria poder receber vocês aqui essa noite, especialmente você que está hoje nos visitando pela primeira vez. Que alegria, que privilégio poder acolher você aqui e você ter escolhido esse lugar para cultuar conosco, celebrar o nome do Senhor. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra, tem uma ministração muito especial para trazer a sua vida, ao seu coração. Lembrando você que participa conosco de todas as terças-feiras, esse cartão que nós temos aqui à frente, irmãos, é para que possamos fazer as nossas campanhas. É só uma forma didático-pedagógica para a gente poder buscar o Senhor durante 7 semanas seguidas. Não existe nenhum tipo de feitiço, não existe nenhum tipo de magia. Nós não usamos as 7 semanas de uma maneira mágica. As 7 semanas são disciplina. Nós buscamos a primeira terça-feira, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e até a sétima. E nós vamos regrando o nosso coração a buscar o Senhor. É só isso. Por isso que muitas pessoas não conseguem nem se promover na própria vida. Elas começam algo e terminam no meio. Nem a campanha de oração consegue terminar, porque já não se aproximam do Senhor com a mesma disciplina, com o mesmo propósito. Então eu quero desafiar você essa noite a começar algo na sua vida e terminar, que seja a campanha de oração, que seja o propósito de oração. E durante 7 semanas buscando o Senhor, você perceberá como é legal, como é interessante, como é importante a gente colocar diante de Deus nossa ansiedade, nossa preocupação, a nossa inquietação. Então eu convido você ao final do nosso culto, quando chamarmos aqui os irmãos e as irmãs que quiserem começar uma campanha de oração, um propósito de oração. Aí você sai do seu lugar junto com os demais que estarão também orando e estará aqui à frente para que a gente possa abençoar a sua vida. Aí você vai pegar esse cartão, levar para sua casa e você vai anotar. Cada semana que você participar, você vai fazendo um xizinho, e nós temos a certeza que nessas 7 semanas coisas maravilhosas o Senhor vai ministrar ao seu coração e à sua vida. E atenção, se Ele não mudar as circunstâncias, é porque Ele não quer mudar as circunstâncias, Ele quer mudar você. Então nessas 7 semanas eu lhe garanto, ou as circunstâncias, ou você será mudada e mudado através da busca da presença do Senhor. Pode ter certeza disso. Deixa eu passar alguns avisos importantes a respeito da nossa comunidade. Primeiro, irmãos, nós estamos aí já, pode passar para mim por gentileza? Nós estamos aí com as nossas vagas bem no final do nosso seminário de casais. Passe lá no final do culto e dê o seu nome rapidamente, tá bom? E
Na segunda-feira agora, ontem, nós começamos o nosso bazar missionário. Foi algo maravilhoso. E muitos dos nossos recursos já foram embora. Se você tiver algo para trazer, especialmente calça masculina, para que a gente possa também oportunizar no nosso bazar missionário, você pode ainda fazer isso essa semana. Está bem calçados também, bastante unidades já foram embora. Você pode fazer essa semana. E se você ainda não divulgou e não participou, você pode fazer isso conosco, tá bom? Amanhã das 13h30 às 18 horas. E você pode ir fazer isso até na sexta-feira, que vai ser o nosso bazar missionário. Nós contamos com o seu apoio, com a sua colaboração. E atenção, depois do culto, você que está aqui hoje, você pode dar uma passadinha lá que estará aberto, especialmente hoje, para você passar, você que não teve tempo, você que trabalhou à tarde, passa e dá uma olhadinha nas coisas que nós temos ali, lembrando que todo esse recurso ele é direcionado para a obra missionária aqui na nossa igreja, tá bom? Vamos devolver nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas contribuições. Você que está nos visitando, você não precisa ficar constrangido com o que está acontecendo aqui, que talvez você não sabia que isso acontecesse. Mas se você voltar a semana que vem e quiser participar, você fica à vontade, tá bom? Mas as pessoas que já estão frequentando conosco sabem como é bom e como é maravilhoso poder participar de tudo isso. Quando eu venho aqui à frente e entrego minha oferta, minha contribuição, eu estou dizendo: Senhor, eu te bendirei com o meu salário e com o meu sustento. Então, se você hoje tem algo para agradecer ao Senhor, você pode colocar nesse envelope branco, você pode colocar no envelope de dízimo, na oferta missionária, e você pode vir aqui à frente para devolver no altar do Senhor. Vamos colocar em pé mais uma vez, queridos, e vamos fazer isso com alegria. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver a sua contribuição. Aleluia, Jesus. Pela fé, Senhor, que nós conseguimos conquistar tudo aquilo que depositamos no Senhor. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado
Amém. Crianças de 3 a 11 anos, vamos continuar cantando esse refrão enquanto as crianças vêm aqui à frente. E a equipe de intercessão também já pode ir chegando. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Podem vir, crianças. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé. Pela fé. Amém. Você pode levantar as suas mãos assim. Pela fé. E pela fé ver as muralhas caindo, todas destruídas, todas derrubadas. Pela fé. Pela fé. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Obrigado, Jesus. Porque pela fé nós vamos, enxergamos, vivemos e avançamos em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, convidamos você a vir aqui à frente para que a gente possa orar e interceder pela sua vida. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Assim
preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção, E a fé te pede um sim. quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. É difícil ser como Abraão e o filho entregar. Se ele sabe deitar-se sobre as pedras do altar. Senhor, aceite a nossa adoração como sacrifício neste lugar, Senhor. Nós sacrificamos nossas vontades, nossos desejos nesse altar, Pai. Quando viemos aqui pedir, Pai, nós também estamos entregando, Pai, entregando o controle, entregando os nossos desejos, entregando as coisas que nós trouxemos até aqui, Pai. Nós queremos, Pai, entregar tudo no Seu altar, para experimentar o melhor do Senhor para as nossas vidas, Pai. Por isso nos dá força e nos dá direção, Pai, para podermos abrir mão, Pai, daquilo que tem nos travado, daquilo que tem nos impossibilitado de seguir adiante, Pai, e viver pela fé. Que o Senhor, Pai, ative isso na vida dos Seus filhos aqui nessa noite, para que nós possamos viver pela fé e não por vista, mas pela fé, no nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, meu irmão. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estar nessa noite, poder compartilhando um pouco da palavra, né? Uma noite quente, né, pessoal? Parece que o verão já chegou, né? Chegou cedo esse ano, já estamos acordando suado, a gente já está acordando desconfortável, né? Mas é bom estarmos num lugar como esse, climatizado, para poder ouvir a palavra do Senhor. Então fala aí para o seu irmão aí, você está confortável? Você está confortável nessa noite? Está legal aqui? Então, essa é a casa do Senhor, e é muito bom estarmos aqui confortáveis para ouvir a palavra de Deus. Pessoal, e essa temática impossível é uma temática assim maravilhosa para estarmos falando nas terças-feiras, onde, por exemplo, nós temos um grande foco nas campanhas, na intercessão, na oração, na busca pelo milagre, né? Na busca pelo sobrenatural. E é justamente esse, né, nosso subtítulo, crendo no sobrenatural. E às vezes quando nós falamos de milagres, né, existe uma frase que diz assim: você pode viver como se tudo fosse milagre, ou você pode viver como se nada fosse um milagre, né? Nós podemos ter essas duas escolhas na nossa vida. Nós podemos ficar maravilhados com as coisas da natureza, com aquilo que acontece no nosso cotidiano, ou a gente pode tratar como se tudo fosse natural, como se tudo acontecesse do nada e nada tivesse importância. Porém, quando nós tratamos essa temática dos milagres, a primeira coisa que vem na sua cabeça é aquilo que você tem pedido faz tempo, é aquilo que você deseja faz tempo, talvez aquela cura, talvez aquela situação que você precisa de algo realmente sobrenatural, algo que suas mãos não podem fazer. E nós temos uma grande dificuldade, meus irmãos, ainda mais nós brasileiros, nós temos uma grande dificuldade em esperar, né? A gente tem sangue latino correndo nas veias, né? Eu acho que os ingleses, os alemães, eles têm um pouco mais de facilidade em esperar. Eles são pessoas mais, talvez, com sangue frio, né? Mas nós brasileiros, nós temos muita dificuldade em esperar, né? Essa semana eu fui no banco, fazia muito tempo que eu não ia no banco. Hoje a gente faz tudo no aplicativo, né? Mas que lástima, né? Ficar esperando e passa 10 minutos, passa 20 minutos, passa meia hora, e você lá contando o tempo e falando, eu tenho isso para fazer, depois aqui eu tenho que ir em outro lugar. E é muito difícil esperar, né? Só que existe, depois pensando nisso, na verdade eu entendi que, pode passar aí para mim? Eu entendi que na verdade o nosso problema não é com atraso. Na verdade o que incomoda, o que nos incomoda não é o atraso. O problema é quando, acho que está com um probleminha lá. Ou passou demais. Vamos voltar lá. O problema, ó, o suspense. Qual o problema? Não é com o atraso. O problema é quando... Pessoal, eu vou explicar para vocês o que é o problema. O problema, na verdade, é quando atrasam com a gente. Vamos resumir. Na verdade, o problema é quando as pessoas atrasam conosco. Na verdade, a gente não tem problema com atraso. Sabe por quê? Porque quando você atrasa,
normalmente você tem uma justificativa, certo? E normalmente você pensa, ah não, eu atrasei por causa disso, por causa daquilo, etc e tal. Mas na verdade, quando as pessoas atrasam conosco, aí sim é um grande problema. Aí sim a gente fica desconfortável, aí sim a gente começa a pensar em diversas situações que podem melhorar a situação. E muitas das vezes isso acontece quando estamos à espera de um milagre, à espera que Deus intervenha em nossas vidas. Nós estamos incomodados às vezes com o atraso de Deus. Às vezes nós paramos e pensamos, mas será que Deus está a caminho dessa situação? Será que Deus ele está agindo? Será que Deus ele está olhando para a minha causa? E eu gostaria de meditar brevemente sobre um texto fantástico da palavra, que na verdade é uma superprodução, né? É um cenário que Jesus construiu para nos explicar a respeito do tempo dele, quando ele opera milagres, de quando ele opera no sobrenatural. E esse texto, talvez nós poderíamos trazer um tema para essa mensagem falando a respeito do milagre da última hora. Talvez a hora que você já está cansado de esperar, a hora que você está nos últimos minutos, naquela ânsia, é a hora que Jesus chega. E o texto, ele fala a respeito de um homem que muitos de nós conhecem, que é Lázaro. Está em João 11, 38 e 44. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse, tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Esse é um cenário de um milagre fantástico de Jesus, que muitos conhecem, quando ele ressuscita Lázaro. Só que o que eu gostaria de trazer para nós meditarmos nessa noite é uma situação aqui muito atípica, que era de que já faziam 4 dias que ele estava no sepulcro. Na cultura dos judeus, até o 3º dia, talvez poderia acontecer alguma coisa. Talvez alguém poderia ressurgir, talvez ele poderia levantar dentre os mortos. Mas quando passava do 3º dia, já não existe mais possibilidade. Já acabou a história, não tem mais o que fazer. Então Jesus, ele esperou dar esses 4 dias, deixou as pessoas talvez esperando, apreensivas. Mas por que Jesus fez isso? E às vezes vamos trazer para o nosso dia a dia. Por que Jesus nos deixa esperando? Por quê? Sendo que eu venho dia após dia na campanha, sendo que eu venho entregar os meus problemas, meus dilemas aqui no altar, por que as coisas não acontecem rápido? Por que eu preciso esperar com paciência? E através dessa mensagem eu gostaria de te dizer que em tudo Jesus é intencional e Ele tem um propósito. Em tudo Jesus tem um processo e Ele tem algo que Ele quer construir em nossas vidas. E nós vamos estudar a respeito dessa história. E a primeira cena é o plano talvez aparentemente confuso de Jesus. Por que confuso? Porque como começa essa história? A gente viu lá já um milagre sendo executado, mas como ela começou? Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. O que nós destacamos nesse texto? Não eram pessoas desconhecidas de Jesus, eram pessoas do seu círculo íntimo que estavam precisando de uma ajuda. Talvez você aqui pode pensar, eu comecei a seguir a Jesus agora, né? Um falso pensamento, claro. Eu comecei a seguir Jesus agora, Ele não me conhece direito, talvez por isso Ele não atenda aos meus pedidos. Mas nessa situação eram pessoas próximas, pessoas do círculo íntimo de Jesus, amigos da casa de Jesus.
Uma mulher que derramou perfume sobre o Senhor, ele enxugou com os próprios cabelos. Outros sinais, né, de amor entre eles, aquele a quem amas está doente. Ele amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Então por que ele ficou mais 2 dias onde ele estava? Sendo que talvez ele poderia ir rapidamente para poder realizar essa cura, poder realizar esse milagre, né? Isso traz em nossa mente a contradição do amor que atrasa, né? Porque vem na nossa mente assim: se Jesus me ama, por que as coisas não acontecem rapidamente na minha vida? Por que as coisas não já mudam de uma vez? Se Ele cuida de mim, se Ele me ama, se Ele realmente se importa com a minha vida, por que Ele atrasa as minhas demandas? Por que às vezes eu não consigo enxergar as coisas acontecendo? E eu queria falar para você que é pai, por exemplo, para poder explicar um pouco do porquê Jesus faz isso. Nós vamos falar um pouco do caráter dele, e depois nós vamos entender como ele vai trabalhando nesse milagre. Você que é pai, você tem um filho com 15, 16 anos. Ele provavelmente talvez já saiba dirigir. Talvez ele já goste de, sei lá, na circunvizinhança, no quarteirão, pegar o carro, dar uma voltinha. Porém você sabe que ainda não é a hora dele dirigir. Ainda não é a hora, porque ele precisa completar 18 anos para tirar a carteira. Porque ele precisa passar por diversos processos para poder ter essa responsabilidade. E Deus é como um pai para nós. Às vezes os atrasos ou as coisas que nós entendemos que Deus está demorando ou que Deus não está fazendo, é porque Ele quer gerar em nós algo diferente, algo que nós não temos ainda, né? O pastor acabou de falar aqui a respeito da campanha, ele falou: se você não receber ainda e não recebeu, é porque primeiro Ele quer mudar você. E é justamente essa a dinâmica de Deus. Só que isso às vezes nos traz alguma contradição, às vezes nos traz um desânimo, né? Só que não para por aí quando a gente vai falar a respeito do caráter de Jesus. Ele atrasa intencionalmente para demonstrar esse amor. Porém, ao mesmo tempo que ele tem essa contradição desse amor que às vezes atrasa, ele mostra também nesse texto algo totalmente diferente, que é a insensatez do amor que se arrisca. Você que é pai, o seu filho, ele entende todas as vezes que você não dá alguma coisa de imediato para ele? Ele entende todas as vezes quando você não faz algo para ele? Ele talvez compreende isso como um atraso. Nossa, meu pai não quer me dar isso, meu pai não quer fazer isso comigo. Só que você, pai, você sabe muito bem o tempo das coisas e você sabe o quanto que você se dedica para que ele tenha uma vida boa, para que ele tenha algo, para que ele seja educado, para que ele seja tratado. E assim também é Jesus. Por que que ele demonstra toda essa ousadia? Porque disse assim a palavra: depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. E esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Ou seja, o que os discípulos estavam falando? Lá é perigoso, mestre. Se ele está dormindo, né, eles não tinham entendido que ele estava falando de morte. Se ele está dormindo, deixa ele lá, ele vai melhorar. Você não precisa se arriscar, você não precisa se doar, você não precisa se dedicar. Mas seus discípulos pensaram que ele estava falando de sono. Então ele lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também então, para morrermos com ele. Então Tomé falou: não, tudo bem, Jesus. Você quer se arriscar? Você quer arriscar a nossa vida? Vamos todo mundo e vamos morrer junto com Lázaro. Vamos aproveitar que ele já morreu e vamos morrer. Então Jesus, ele estava traçando um plano muito confuso. Primeiro ele ficou 2 dias, ele ficou esperando. E não, de repente, ele não fez de repente, para poder resolver aquela situação. E depois, ao mesmo tempo, ele mostra um amor tremendo, se arriscando para estar lá. E eu olhando essas 2 questões, eu compreendi que essa contradição do amor que atrasa é uma percepção humana. É uma percepção nossa. Nós temos essa percepção de Deus, de Jesus. Mas Ele não age dessa forma. Ele sempre demonstra amor, mesmo quando às vezes as coisas não saem como nós esperamos ou no tempo que nós esperamos.
E esse amor que se arrisca é puramente uma direção divina. É algo que Deus sempre está fazendo por nós. E é algo que Ele já fez na cruz do Calvário para te curar e para te salvar. Amém? É algo que Ele já fez por você na cruz. Esse amor ousado, esse amor que buscou te resgatar, que buscou salvar a sua vida. E por que eu entendo que isso é uma direção divina? Porque eu tirei uma parte do texto que Jesus disse para eles, antes deles falarem, depois que eles falaram, né, vai voltar mesmo para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, porém tropeça, pois nele não há luz. O que ele está querendo dizer para os discípulos, resumidamente, é, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Confiem em mim, porque eu ando na luz. Eu vejo que vocês não veem. Eu me preocupo com os processos, eu me preocupo com o que eu vou gerar na vida de vocês. Os meus atos são intencionais. E mesmo vocês não entendendo, eu estarei realizando essa cura. E essa é a primeira cena. Então Jesus se dirige ao lugar onde Lázaro morreu. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Mesmo em meio de tantas contradições, mesmo em meio a essa situação que talvez nós não entendemos o porquê Jesus agiu, a partir de agora nós conseguimos entender o que Jesus queria gerar com essa situação. Porque Ele trouxe consolo para as pessoas que tinham tido essa perda, principalmente para Marta e para Maria, que eram irmãs de Lázaro. Por quê, pessoal? Porque Jesus ele queria fazer algo na vida de Marta. Porque se vocês virem a personalidade, o jeito de Marta nas Escrituras, Marta era ansiosa e preocupada com as coisas da vida. Em Lucas 10, 41, 42, né, Jesus disse para ela, porque ela não queria sentar e ouvir a palavra, ela estava preocupada com muitas coisas. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Ele falando da sua irmã. Porém, meus irmãos, mesmo com o coração ansioso de Marta, Jesus quis gerar nela fé, gerar algo que mudaria toda a sua vida. Porque Marta se tornou naquela que creu, naquele que ressuscita os mortos. Ela disse, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você crê que em meio à sua espera, Jesus está moldando o seu caráter? Você crê que enquanto você espera um milagre, Jesus está preocupado em transformar o seu modo de vê-lo, de pensar a respeito dele, de entender o modo como ele age na sua vida? Marta, ansiosa, preocupada, racional, ela precisava ter fé, ela precisava acreditar. E Jesus trouxe isso para ela em uma situação adversa. E também trouxe para Maria. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria teve uma reação diferente. Vocês lembram do que Marta falou? Marta falou, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, eu acredito, eu creio que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor ordenar, aquilo que o Senhor desejar. Maria já estava mais triste, estava mais, vamos dizer assim,
estava com sinais de derrota. Ela simplesmente estava murmurando, estava lamentando, estava muito triste. E ela era uma pessoa diferente de Marta. Ela era quebrantada e sedenta por Jesus, né? No texto que nós acabamos de ler, quando ele vai falar de Maria, ele fala: tinha essa uma irmã chamada Maria, no caso Marta e Lázaro, a qual, assentando-se aos seus pés, ouvia a sua palavra. Ela foi a pessoa que derramou perfume nos pés de Jesus. Ela é uma pessoa sedenta, quebrantada. Só que em meio ao que estava acontecendo, ela estava desesperada e sem forças. Porque fala no texto, continuando, que chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria nem saiu de casa para encontrar Jesus. Ela estava deitada, provavelmente em um estado meio depressivo, não entendendo o que estava acontecendo. Então eu quero falar aqui para dois tipos de pessoas, talvez. Talvez nesse momento que você está à espera de um milagre, à espera de restauração na sua vida, à espera de uma reviravolta, à espera de algo que Deus tem te prometido. Talvez você seja como Marta, racional, ansiosa, e muito provavelmente Deus quer te levar para as águas, às vezes tempestuosas, da fé. Para um lugar onde você não tem controle. Para um lugar onde você não dita as regras. Ele quer gerar fé no seu coração. Porém, às vezes você, quando começou a campanha, quando às vezes estava pedindo, com o coração sedento, talvez você está no fim das suas forças, assim como Maria. Talvez você está num estado difícil, num estado onde você só sabe chorar, onde você só sabe lamentar, mas aí que entra a compaixão de Jesus. Porque em Marta, Jesus gerou fé, mesmo em um coração racional e ansioso. Ele dizendo que era a ressurreição e a vida, e dizendo: você crê nisso? Já para Maria, Jesus demonstrou compaixão e correspondeu ao seu sofrimento. No texto diz: ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. No original, pessoal, o que se agitou-se no espírito e perturbou-se? É como Jesus, vendo o estado lamentável, o estado de tristeza de Maria, ele fizesse assim, e ficasse indignado com aquilo que estava acontecendo. Porque Jesus estava indignado com a morte, meus irmãos. Jesus não se alegra com a morte, Jesus não se alegra com a derrota, Jesus não se alegra com o estado lamentável do homem. Mas Ele não simplesmente quer pegar os nossos problemas e resolvê-lo, Ele quer nos transformar, Ele quer mudar o nosso ser, Ele quer fazer o que Ele fez com Marta e com Maria, através da fé, da compaixão, sentindo as nossas dores. Jesus chorou, nesse momento Jesus chorou, saíram lágrimas dos olhos de Jesus por conta do amor que Ele tinha por Lázaro. Então eu gostaria de te dizer nessa noite, que se você acredita, que se você crê, que Jesus não sente as suas dores, que Ele não conhece o seu coração, que Ele não se lamenta com o seu estado que você entrou aqui às vezes, você está redondamente enganado, porque Jesus sente as nossas dores, Ele tem compaixão das nossas vidas, assim como Ele teve de Maria. E Jesus se prepara para derrotar as trevas, porque Ele diz, alguns judeus disseram ao ver Jesus, vejam como Ele o amava. Mas alguns deles disseram, Ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Ou seja, às vezes tem pessoas que estão olhando o seu processo, às vezes tem pessoas que têm visto a sua vida, a sua mudança, o modo como você tem tratado sua família, o modo como você tem tratado seus filhos, percebem que às vezes você ainda não recebeu aquilo, às vezes você ainda está na luta, às vezes você ainda está em determinado tipo de sofrimento, mas existem pessoas que estão zombando às vezes da sua fé, zombando e dizendo, esse Jesus, Ele abriu os olhos de cegos, por que Ele não então resolve a sua situação? E eu quero te dizer nessa noite, que o adversário, o nosso inimigo, ele quer se opor à sua bênção. Algo que o pastor comentou com a gente há muito tempo aqui, e às vezes o Tanner fala comigo, ele lembra sempre, que o diabo ele é corneteiro da bênção. Que o diabo ele sabe quando as coisas vão acontecer.
ele percebe as mudanças no ambiente, e às vezes ele tem percebido as mudanças na sua casa, o quanto você tem se dedicado, e talvez na reta final daquilo que Deus te prometeu, talvez apareçam pessoas como essas, que te dizem, mas Jesus, ele é tão bom para os outros, por que para você não é? Aquela outra pessoa está na segunda semana de campanha, e parece que já mudou bastante coisa, porque você que está há 2, 3 anos aqui, isso não muda, você não recebe, você só vive patinando, e essas pessoas existem, são pessoas enviadas pelo próprio adversário, que fica falando no ouvido delas, e elas aceitam e colocam simplesmente para fora. Por isso nós precisamos tomar cuidado com isso, porque mesmo num cenário de um grande milagre como esse, existiam pessoas que faziam oposição. Então nós chegamos no ápice da história. Eu convido o Ministério de Louvor para vir aqui. Que quando Jesus vence, governando sobre a morte e a vida, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus, na verdade, meus irmãos, diante de todo esse cenário, lá no comecinho ele já tinha dado a sentença final. Lá em João 11:4, no começo desse texto, ele já tinha dito isso. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus já havia dado a sentença final, de que essa doença, de que isso não era para a morte. Talvez você já tenha ouvido uma palavra sobre a sua vida há muito tempo atrás. Jesus tem diversas promessas para você, para sua família, para sua casa. E talvez você perdeu essa promessa com o decorrer do tempo, porque não esperou, porque não está entendendo o que Deus quer fazer na sua vida, os processos que Ele quer tratar na sua vida. Que primeiro Ele quer moldar o seu caráter, que primeiro Ele quer trabalhar na sua família, antes de te dar algo. Existe uma canção dos Arrais, que inclusive diz que me dê apenas os bens que eu possa abandonar. Talvez Jesus, Ele está te livrando de algo que você não pode entregar depois, algo que você vai se apegar. Jesus está te livrando de um ídolo. Jesus está te livrando de algo que vai te afastar dEle. Porém, nesse caso, Jesus já tinha deixado claro o que iria acontecer. Que o Filho de Deus seria glorificado por meio dessa doença. Seria glorificado. E por que Jesus então já não fez, esperou todo esse tempo, criou todo esse cenário que nós conversamos aqui? Porque olha o tanto, eu não vou ler, olha o tanto de versos, de versículos de incredulidade nesse texto. Até o último minuto não houve fé. Uns zombavam, outros colocavam as barreiras naturais, outros eram irônicos como os discípulos que não entendiam porque Jesus ia arriscar a sua vida. Não houve fé até o momento do milagre. Por isso Jesus demorou tanto. E eu quero te dizer que se Ele, na sua percepção, que nós vimos que é uma percepção humana, se você tem essa percepção de que Jesus está demorando, em nome de Jesus Ele está moldando o seu caráter. Ele está moldando a sua fé. Ele está gerando em você fé para a vida eterna, não para essa vida. Um rio que irá jorrar de água viva. Não apenas algo, um bem, uma resolução, um problema. Meus irmãos, o que são os nossos problemas nessa terra, perto de tudo que Deus tem para nós? Perto da dose de fé que Ele tem para nós. Perto da vida eterna, perto de milagres que nós podemos presenciar. E através desses processos nós somos trabalhados, nós somos moldados. E o alvo do plano de Cristo era ensinar que assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece,
mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A nossa fé está sendo provada pelo fogo, porque ela é muito mais valiosa do que qualquer outro material, do que ouro, do que dinheiro, do que carros, do que propriedades, muito além do que Ele pode nos dar. Ele é antes de tudo. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora. Pode baixar as luzes, por favor. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de orar com você. E talvez existam 3 tipos de pessoas aqui neste lugar. Talvez existam pessoas que talvez estão esperando o milagre da última hora, por problemas de saúde, por problemas físicos. Talvez assim como Lázaro, que estava doente, talvez estava esperando uma solução rápida. As irmãs dele estavam todas na expectativa de que Jesus iria agir logo. Talvez você está nessa expectativa há muito tempo. Talvez você não compreende porque Jesus está demorando, porque Ele está permitindo um certo nível de sofrimento na sua vida. Vamos ser sinceros, ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de sentir dor. Talvez você está passando por isso, alguém da sua família está passando por isso e você não entende. Mas eu quero te dizer que no começo do texto, já no verso 4, já houve uma promessa de Jesus, que a doença não seria para a morte, mas seria para a glória. Então, se Deus prometeu para você, estou dizendo para você que tem um direcionamento, que quer confiar, que Deus já dispensou uma palavra, confie, não esmoreça. Confie que se a palavra foi proferida, Jesus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele continuará até o fim. Para você às vezes que está com problemas emocionais, psicológicos, às vezes você não tem mais alegria de viver a vida. Talvez você está passando por um momento atribulado, e assim como Maria, não consegue nem sair do quarto, não consegue sair da cama, não consegue encarar Jesus. Talvez você não consegue encarar Jesus, porque você tem tantas lamentações, tem tantas coisas para colocar para fora. Eu quero te dizer que Cristo sente as suas dores, Ele tem compaixão por você, Ele suspira fundo, como alguém indignado com a obra do diabo na sua vida, e Ele quer te tirar dessa cama de depressão, Ele quer te tirar dessa cama de tristeza, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer tirar essa angústia, e Ele está aqui nessa noite para fazer isso. Ele não demora, Ele chega na hora exata. E eu quero te dizer para você que às vezes se considera, talvez até não se considere, mas para você que está com doenças espirituais, ou talvez não tem nem a salvação, não confia em Jesus, talvez muito mais do que 4 dias no sepulcro, você passou 10, 20, 30, 40 anos no sepulcro. Mas eu quero te dizer que o Jesus que disse, venha para fora, Lázaro, diz para você, venha para fora, receba a minha salvação. Jesus mandou tirar as ataduras da morte daquele homem, as ataduras que o envolviam, o declaravam e o caracterizavam como alguém morto. E nessa noite Jesus quer tirar essas ataduras da sua vida, Ele quer tirar as ataduras da morte da sua vida. Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para purificar e para dizer, venha para fora. Quero declarar sobre as nossas vidas que o nosso milagre chegou. Talvez é um milagre da última hora, talvez é um milagre que demorou para chegar, mas nós podemos ter a convicção que se agora é a hora, é porque é a hora perfeita, é porque é a hora que Deus moldou o nosso caráter, é porque é a hora que Deus tratou os nossos desvios, a nossa conduta.
E se você talvez está começando agora uma caminhada com Jesus, saiba que Ele é fiel para cumprir o que te prometeu. Saiba que Ele quer mudar a sua vida, quer curar as suas feridas. E nós iremos cantar uma canção agora que diz: eu creio. E eu te convido a cantar: eu creio. Eu creio de todo o coração que Deus é bom todo tempo Ele é bom. Que em cada circunstância Ele é bom. Que no meio da tempestade Ele é bom. Que na bonança Ele é bom. Ah, Jesus, enche, Pai, os nossos corações, enche as nossas vidas. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes anos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra Você, eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu quero convidar nossa equipe de intercessão que vem aqui à frente, enquanto nós cantamos essa linda canção, que o Senhor continue ministrando a sua vida e que o tempo que Deus tem para trabalhar em você não é o seu do seu relógio, mas você pode continuar confiando que Ele está fazendo o melhor sobre a sua vida. Você que está na sua quinta, sexta e sétima semana de campanha, nós queremos orar com você. E você que hoje vai fazer esse passo de fé e vai à presença do Senhor para dizer: Senhor, eu estou aqui para colocar algo diante do seu altar. Você vem para pegar o seu cartão e receber a oração da nossa equipe também. Quinta, sexta e sétima semana. E você que vai começar hoje uma semana de oração, pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção. eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois essa vida
comece a sorrir. Eu Cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Senhor, nós abençoamos o seu povo, abençoamos a igreja, porque o Senhor já sabe o final da história. O Senhor já tem os planos de bem, não de mal, para nos dar o fim que o Senhor mesmo já quer e já preparou para nós. E o final desse filme, o final desse roteiro, já tem uma definição. É o Senhor sendo glorificado e a nossa vida sendo abençoada. Então, Pai, mantenha a nossa fé firme e perseverante, porque essa enfermidade, essa dor, esse sofrimento, essa luta, essa angústia, não é para o mal, não é para a morte, mas é para a glória. Então glorifica o teu nome através da nossa vida, e nós continuaremos crendo e esperando pelo impossível, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meus irmãos e irmãs, que essa semana possa ser a sua semana do impossível acontecendo, em nome de Jesus. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece